Eles querem acabar o dinheiro físico 27, daqui a 3 anos. 3 anos. Depende, vamos ver o que vai acontecer na eleição, né? Vai, não vai, Lula passa mal e a administração PSDB aí vai ser mais liberal, né? Mas a administração do Chuchu. Ele não pode dar um choque como é? Dar uma de Itamar, não é isso? Geralmente, os vice-presidentes foram os melhores presidentes do meu tempo de vida, vai né? depender, os eleitos, né? Vai depender do que os patrões mandaram ele fazer. Mandaram ele fazer, né? Ele Não, e se o Lula morrer é porque mandou mudar, não é isso? Exatamente. Se o Lula morrer é porque mandou mudar, né? Aliás, eu tô achando que tá demorando muito, porque até onde eu sei, tinha um acordo pro Lula morrer. Renunciar, né? Porque vai se tratar, né? Vai passar mal. Passar mal e deixar o Alckmin ser... Só que o Lula não vai cumprir, porque o PT, o grupo dele, não quer cumprir. Mas E se a gente o Lula repetir gosta do osso. Se a gente repetir a história da Argentina, ele vai botar a mulher. mulher como o Kirchner fez, não é isso? O Kirchner não botou a mulher dele pra morrer lá dentro? Se a gente repetir a história da Argentina, Lula bota a Janja pra ser presidente, pra morrer no palácio, não é isso? Será que eles vão Não aconteceu isso na Argentina ou não? Mas eu tô até com digestão, gente. Eu acho que o Lula copia mais Janja o presidente, Maduro do que o... 2028, meu irmão. Quero ver você fazer remessa. Eu quero ver. Só pra amigo do rei. Acabou, velho. Será que você acerta Ok. essa, Renatão? Será? Que o professor acertou Olavo muitas, acertava eu- várias. Não, né? eu não sei se Janja vai ser presidente. Eu tô dizendo, se Lula conseguir realmente empurrar, não é isso? A Mas tendência... se ela virar presidente é porque não temos mais eleição no Brasil. E temos, a gente tem eleição? Não teremos mais. É isso que eu tô falando. Não é que não temos. Não temos, aí não teremos. O senhor viu que quase eu virava herói do PT? Eu não vi, como é que foi? O Alan querendo, alterando. Se eu desse uma de. Como é o nome dele? Da cadeirada. Se eu desse uma de Marçal. Da Atena. E dissesse, você não é homem, ele metia ou não metia ali? Se eu mas levantasse, vou dissesse, você não é falar- homem, ele metia ou não metia a porrada ali? Ali ao vivo, ele ia ser preso ou não ia? Nos Sim, Estados ele ia Unidos, ser aqui, preso. aqui Ele ia ser ninguém vai preso. preso, não é isso? É. Lá ele ia ser preso. Lá ele ia ser Ele preso. e a mulher dele, a família dele tá sem status. Ia acontecer o quê na hora que ele chegasse na delegacia? Dizer, olha, bicho, eu nem vou processar você, entre no avião. Vai extradição. Na hora que ele chegasse aqui, era capaz do STF, eu não sei se o doutor Alexandre de Moraes ou outro, ia capaz de mandar café da manhã com flores pra mim, Mas né? veja bem. E veja Lula bem. me dá uma medalha, né? Eu sei o que ele passou pra chegar até lá, e eu sei o que a família sofreu pra chegar. Então, Tá com crédito. Não, eu também. por respeito ao que ele passou, eu nem vou comentar desse assunto, É isso. porque eu sei o quanto tempo ele esperou pra chegar aquela esposa dele, os filhos e a menina. Foi Então, eu vou- sofrido. Pois é. Mas Não, você pensou mas nisso eu tudo, participei. Renatão, Falando na é hora? isso, o Renato não não pe- teve Na mais hora poder. veio na sua Nos cabeça Estados tudo Unidos, isso, assim. não, nos Estados Unidos você Você pode não dar um soco em pensou alguém. isso? Não, Rapaz, pô, ao vivo. mas Ninguém você não pensou, pensou ninguém isso. pensa Rapaz, nisso. quando ele começou Você não alterando, pensou isso, não, quando na ele hora que começou ele- alterando, eu digo, esse cara tá maluco. Tipo, isso que ele tá fazendo aqui, assalto, é crime nos Estados Unidos. Você não pode gritar com as pessoas lá e meter dedo, Não, isso aí já tudo dá bem, merda. As tudo bem. pessoas falam- Mas o que eu tô as pessoas falando é falam- que você não pensou em nada disso na hora. Não faria. Você não Eu pensou nem nisso. levantei pra não Você é calmo escalar. mesmo. Eu nem levantei pra não escalar, eu levantei. Não, Não, então, mas você- é Eu nem você é levantei. calmo mesmo. Eu nem por quê? levantei. E se o cara me batesse ali, eu não ia devolver nada. No máximo, eu ia tentar segurar o cara. Não ia bater no cara de jeito nenhum. Eu ia entrar em luta corporal num país onde isso dá prisão? Não, você não pode. Eu tô num país estrangeiro, como turista, eu vou sair na mão com alguém ao vivo na televisão, com 40 mil pessoas vendo? Eu sei que quando eu morei lá nos Hein? Estados Unidos, lá, eu morei em Nova York quase 6 anos. Lá, eu tinha uma época que eu tinha carta de motorista que eu dirigia lá. E eu tive que pôr óculos. Por quê? Porque me falaram que se eu passasse em cima do pé de uma mulher ou Sem de um cara óculos. na rua, porque eu não enxerguei direito, passei em cima do pé, que eu ia tomar tanto processo de indenização que ia me custar tudo que eu tava trabalhando para ganhar lá. E eu não queria usar óculos, eu tinha uma pequena miopia, mas para tirar a carta lá, eu falei, quer saber? Vou Eu usar. vou tirar esse óculos, vou pôr esse óculos, porque assim, se eu passar em cima do pé, fizer uma lesão numa Tolerância pessoa, zero. lá, simplesmente, não é que vão te não é nem uma acusação criminal. O cara te toma indenização de tudo que você trabalhou na vida. Não, mas problema de dinheiro é menos mal. Porque como não tem nenhum asset nos Estados Unidos, vai ser mais difícil tomar. Aí vai preso. Criminal lá, Aí vai criminal preso. lá é pior. Se você criminal tem lá é dinheiro, pior, não é isso? você E troca não isso existe pra prescrição lá. E a pena lá é Mas brava. não eu tem tô falando prescrição. em relação à lesão corporal, nesse Lá, caso não, de lesão. trânsito. Não tô nem falando tô falando de trânsito. Não, mas a Seria prisão culposo, sem por dó dívida nenhum, lá né? é só Sem dó nenhum. pública. Privada, chapter 5, você quebra e acabou. Depois de 5 anos tá zerado, não é isso? Estudante e tal, que não tem patrimônio nos Estados Unidos, se lasca, não é isso? Cara, você sabe que eu... E ainda eu- mais eu que trabalhava em Wall Street, Não, falei, aí é outra os caras história. prato cheio. Magnata, a regra é outra, não é isso? Renato, agora sim, você falou que você não jamais você reagiria, mas se tiver, você falou que lá, porque é crime, é lógico, você não vai cometer crime, não é do seu perfil, nem de sua índole que você viveu do lado da lei sempre. Mas se casar uma luta pra vocês dois em ambiente combinado, pra vocês ganharem uma Não, grana, legalmente você eu vou vai? na hora. Aí você faz uma luta Inclusive, pra ganhar o uma Renato grana. Moicano já propôs $10 mil a cada um, eu já aceitei.
Eu já aceitei, tô esperando a Alan fechar. Inclusive, eu quero fazer a primeira os dois vão ganhar fazer a uma primeira grana. de jiu-jitsu Posso pra ele falar, ganhar gente? dinheiro. Fazer a primeira de jiu-jitsu, que não tem Eu soco acho, nem eu chute. acho que não tem nem motivo pra vocês pensarem mais nisso. Dinheiro, Não, mas você achou ganhar bem. dinheiro. É pros dois ganhar serem dinheiro. lutar, combinado a luta. Ganhar dinheiro. Igual É, o As ajudar pessoas ele. estão tá dispostas fazendo a pagar aqui pra por dar isso ou não? pô. É porque o senhor não precisa mais, a gente precisa, não é isso não? Mas é bom pros dois ganhar uma porque- grana. Eu quero mas os dois. mas Mas eu não acho nem que é isso que passou na cabeça do Alan, gente. De brigar pra fazer show, não. Não tá na cabeça, mas ele pode querer me dar um mata-leão. Pra saúde dele. Ele deixa só pra não, ganhar o- sério, falando sério. Se ele fosse fazer uma luta de jiu-jitsu, mesmo com um cara menor, mais velho, mais derrotado como eu, ele ia continuar fumando como ele tá fumando, bebendo como ele tá bebendo, ou ele ia se preparar? É capaz de aumentar a expectativa de vida dele 10 anos só do treinamento. Se você passar 4 ou 5 meses sem fumar, normalmente o cara volta a fumar? Não. O cara começa a malhar e fazer atividade física 4, 5 meses, ele nunca mais vai fazer atividade física, eu tende a continuar Não, fazendo. atividade é melhor Rapaz, que o ia fumo, colocar ele em cigarro. forma, melhor coisa pra ele, ia aumentar a autoestima do cara, a musculatura, ia tirar o cara como é que chama? Do sedentarismo. Sedentarismo. Ia ser excelente, eu mesmo ia malhar 10 vezes mais. Você não ia, não sei se fosse enfrentar uma luta de jiu-jitsu, você não ia malhar mais não, Otávio? Você ia pra um negócio desse de brincadeira, fazer humilhado ou não? Se aquilo fosse, Sim. se eu fosse depender daquilo por alguma coisa, sim. Se fosse de brincadeira... Não, de talvez eu brincadeira, fosse- mesmo de brincadeira, se eu vou receber dinheiro pra uma coisa, eu vou honrar, ou não? Ah, vai Eu vou- lutar, você vai lutar. Você quer lutar bem. Porra, você vai querer lutar mal, porra? É Você não vai treinar? Ter soco, vai ter Porra, você vai Bambam- receber dinheiro pra uma Bambam coisa aí, não vai... errou não, pô. Você tá recebendo dinheiro pra dar um show e vai chegar lá e É, esculhambar, porra? Eu acho... É desonroso isso ou não? Mas aí O quê? nós estamos criando uma conjectura de que isso seria possível, que ele fosse querer fazer isso. Você acha que ele não quer dinheiro? Eu acho que não, acho que não quer. Ele quer ser jornalista lá. É. Tá fazendo isso. O Renato Agora ofereceu ganhou um 10 mil reforço. dólares. Não, né, Renato aquele- Moicano ofereceu Moicano, 10 mil pra é, cada um. agora 10 mil. E mais Agora ele dinheiro recebeu, da vitória, ele né? recebeu um reforço de peso lá, que é o Lacombe, que tem um projeto com ele. Sim. Então, Tem o eu tô- Max também que chegou tem agora, o né? Max chegou lá. O Lacombe tem um projeto que eu vi, pelo menos eu vi isso num anúncio que eles fizeram. Aham. Eles estão. Não é alguém que e me o, falou. lá, o estúdio é legal, a gente conhece Então, a galera assim, lá. eu tô. Agora, inclusive, que o Twitter fez esse banimento aqui, quer dizer, tá fora do ar, as contas de quem tá lá foram tiradas do suspensão. Então, eles estão com mais engajamento. Não, e o Brasil inteiro Eles tá usando VPN, estão né? mais Mas não fala acessíveis. isso, pô. Eles estão mais acessíveis hoje, depois do banimento do Twitter, do que antes. Porque ao Twitter ser banido aqui, o X ser banido, Voltou Não lá. precisou mais agora. respeitar a o decisão Elon nenhuma Musk aqui. suspendeu todas aquelas contas retidas. Voltou E todo aí, mundo. mesmo com menos pessoas, só através do acesso de VPN que as pessoas estão fazendo, o trabalho deles está tendo mais monetização lá. Pois é. Pô, Voltou as fantástico, monetizações para fantástico. eles, então eu acho que vai dar certo o projeto deles. O Terça Não, tomara Livre que lá dê. tá com mais views agora do que antes. É, Se ele mas monetizar lá. brigou com o o rapaz Twitter lá do estúdio lá, fez o Terça Livre 2 vezes. Não sei, Aí achou agora- ruim do negócio lá Não e sei, parou eu de acho fazer que, o eu Terça acho que Livre. agora, pelo menos o cenário de visualizações que ele, o Paulo Figueiredo e outros caras estão tendo, é favorável a eles agora. Sim, sim. Eu espero que dê certo, que ele não tenha que precisar aceitar fazer luta nenhuma. Eu vou te falar eu um quero que negócio. dê Se certo, fosse, mas- se eu precisasse de luta para ganhar a vida, eu teria uma pessoa que ia treinar todo dia. Sim. Não, eu não preciso de luta pra ganhar a vida. Mas, Eu sei que você mas não precisa. é, Você é tá isso, mas ganhando a vida eu lutaria pra me forçar e a ele entrar em forma. E oferecer um serviço que é demandado por muitas pessoas. A galera quer ver isso ou não? Mas A peraí, galera quer ver isso ou não pode entrar em quer? forma Pessoas já, se pagariam quiser. pra apostar sobre isso e ver isso? Você pode entrar em forma já. Vamos jogar um tênis, por exemplo. Eu Não. quero voltar a jogar tênis. Eu vou ter que entrar em forma. Não, pra mas eu voltar não a tenho jogar motivação pra isso. 10 mil Ah, dólares e mais olha, 50 posso de... falar? Ah, 10 mil Essa dólares. motivação e aí a 10 mil tênis. motivação. Mas você tá motivação. falando, você tá falando de entrar em forma, não de ganhar dinheiro. Também, Você mas tem que ser falando motivado. Eu, Eu vou gastar eu dinheiro quero pra jogar voltar a tênis. jogar tênis, Ok. porque eu joguei por muitos anos, para voltar a entrar em forma. Nunca joguei para ganhar dinheiro, porque eu nem sei, nem sou profissional. Jogo um pouquinho. Mas era uma das coisas mais... Era o esporte mais gostoso que eu fiz na minha vida foi jogar tênis. Porque desestressa pra caramba. Eu saí aqui da o Faria esporte Lima, em eu si, trabalhava é. na Merrill Lynch. Aqui eu tinha sido transferido de Nova York para São Paulo. Eu saía daqui da Faria Lima, ia pra quadra de tênis, toda a vontade que eu tinha de dar um soco na cabeça de alguém, Descarregava eu ali. punha naquela bolinha. E É, pegava. mas isso é o esporte, né? O esporte faz esporte isso com em si, pessoas. cada um. O senhor tá reconhecendo o quão bom é o cara sair do sedentarismo. sedentarismo. Psicologicamente, fisicamente, né? Pra E eu vou cabeça dizer isso que é por mim, foda. porque eu me sinto um pouco sedentário hoje. Eu estou fazendo quase nada disso. Pô, em relação aos nossos ancestrais, qualquer um é sedentário hoje, né? Então. Hein? Então, Opa. nesse sentido, no sentido de entrar em forma, de sair do CD, aí eu acho bom mesmo. E fumar? Você acha que ele ia continuar fumando igual ou ia fumar menos? Você tá falando dele? Tô falando de mim que eu preciso. Não, mas é isso? Eu sou contra ele fumar, eu contra qualquer pessoa que fuma, porque eu acho que reduz a expectativa de vida da pessoa.
Eu acho que essa Pode ser luta ele, ia pode ser fazer bem qualquer pra pessoa. ele. Também Essa acho. luta ia Faz fazer bem, pra parar ele. de fumar, faria bem pra qualquer fumante. Parar de fumar. Pra ele e pra outros qualquer. Então, Mas Se ele se o importa que eu tanto quero com é a que- filha e com a esposa, né? É uma E das entrar em forma formas e botar aí. dinheiro dentro de casa. Meu quero que ele interesse não em precise de luta pra emagrecer ganhar e a perder grana peso dele. é pra continuar a minha quero vida que dê com meus certo, filhos, Pra seus né? filhos não ficar sem pai não sem, ficar sem antes pai, da hora. pô. Hein? Parei de fumar por conta dos meus filhos também. E É uma eu te enchi muito baita, o saco também. é uma baita de uma oportunidade. Mas eu vou te falar um negócio. Aquele dia lá, eu fiquei chateado, sabe? Fiz o contato lá com você, com Felas, né, cara? Assim, Não fiquei foi massa chateado, pra não. caramba. Rapaz, no meu Eu fiquei trabalho a galera me chateado, xinga de coisa bem pior, viu? Eu fiquei chateado. Eu fiquei pensando assim, caralho, a sorte que eu não tava lá, velho. Porque se eu tivesse lá, sei lá, velho. Eu acho que eu achei Não ruim fazia de nada. ver ele pondo Não, o dedo no, ali no na sua início eu cara. não entendi nada. Fazia Porque eu nada. não Não, tinha eu achei falado, ruim, eu eu não achei tinha ruim. mencionado a família de ninguém. não, ninguém Eu achei nunca ruim. gosta de confusão Eu nem achei nada. ruim, eu Só achei que, ruim. como eu conheço a história do que ele passou, eu ali, realmente, que nem eu te falo, eu não faço julgamento de valor, porque eu conheço a história do Você sofrimento sabe a que dor, foi. né? Você conhece um pouco sei, da dor. eu não sei, eu nunca passei por isso. Nunca fui forçado a ficar longe de nenhuma das pessoas da minha família que eu amo. Agora, se isso acontecer, eu não quero nem saber para não saber como é que é ruim isso é. Eu sei que quem sente isso é quem é obrigado a lutar em guerra, quem é obrigado a se afastar da família por razões contra a vontade, é horrível. Mas era até uma Sem forma ter dele cometido explicar. um Falou, crime, cara, né? eu vou te falar. Eu não Eu vou- fiz o que eu fiz por conta dos meus filhos, por conta da minha esposa, Então, por conta da minha filha. Mas, às vezes, Todo mundo na ia hora- entender mas isso aí, não, não mas ia, deixa- não? Então, assim, Não ia? Eu, Ó, fez por justamente conta do por filho, isso que eu por não, conta que eu da não esposa. comento, não quero comentar, porque eu sei a dor que foi. Então eu prefiro. Sim. Na hora Entendeu? ali não dá, assim, não é advogado do diabo de nenhum aqui, mas quando o cara fica nervoso, às vezes ele não escolhe a melhor palavra, enfim, eu entendo o que o Faca fala também. Até, e eu sou solidário. Eu o Renato recomendo- é amigão meu eu aqui, assim, recomendo eu uma também, minha eu obra, também assim, fiquei porra. contrariado, Ok. sabe, de ver uma pessoa, quando você vê alguém que você gosta, você conhece, e que sabe que é um cara bom pra caramba, né, qualquer ação de violência contra essa pessoa, Claro, espalha claro, na gente. claro. Porque né, assim, querendo ou foi não, violento. Mas eu não me importo ele ninguém é um- gritar, ele não. deve, ele é Minha um mãe dos me gritava caras mais mais do que ele me perseguidos gritou do ali, Brasil. porra. Violência é quando, tipo É assim, um dos caras mais perseguidos pra mim, do Brasil. só violência é o cara E tocar teve em mim, que não é isso? se exilar por causa disso. Entendeu? Mas o Renato não grilou não, pô. Teve casos, inclusive, piores do que o dele. Teve caso do Clezão. Teve Sim, caso de gente teve ficar gente que aleijado. morreu. Tem gente que morreu. Às vezes ficar aleijado é pior que morrer, não é isso? Entendeu? Ou não, gente tem que isso, morreu. é isso. Porque ele morreu, ele ficou aleijado, ele, não é isso? os piores problemas que ele passou não foi nem só ficar longe da família. Foi não poder atender a filha doente. Porque você tá longe. Eita. Como é que você faz? Você não tem como ter um trabalho no Brasil. Você não pode abrir uma conta para pessoa no Brasil, porque se abre conta, também bloqueia, que nem a Bloqueia. filha do Mas eu Eustáquio. concordo com o senhor. Eu, inclusive, fui lá pra tentar ajudar ele. Eu fui tentar fazer ele entender a todas as maneiras que ele pode monetizar de Bitcoin. Olha, você pode fazer indicação, Sei, utilizar mas sua mala direta. Eu fui lá fazer ele ganhar dinheiro. É difícil O quê? ensinar isso até para mim. É isso. Não, mas inclusive eu bati um papo. O rapaz, no dia seguinte da minha conversa com ele e Max já estavam recebendo Bitcoin na Lightning On-Chain. Aprenderam rapidinho a instalar aplicativo, a zorra toda. Agora, é isso. Se ele quiser mais ajuda ainda, tipo assim, mais ajuda ainda pra resolver uma outra camada, aí agora é entrar em forma. E a grande motivação pra entrar em forma é marcar o dia da luta, não é isso? Mas é uma luta esportiva, é isso. Esportiva É de igual eu boa, falei, jiu-jitsu. tem Sem sucesso. chute e soco, não é isso ou não? Dá um Eu quero que Bitcoin ele pra tenha ele, sucesso. Renatão. Pra ele assinar a luta. do Renatão, ó, Renato Moicano tá oferecendo Dá um 10 Bitcoin mil. pra ele, você, pô. Apostado? Você vai- Apostado eu vou. Você vai apostar Apostar? comigo um Bitcoin na luta? Eu vou. Um Bitcoin? Você quer apostar um Bitcoin? Eu não tenho, pô. Eu quero- Eu também, Mas eu você acho que vai ter um quer, monte de gente apostando no site. Vai aparecer mais de um Bitcoin de aposta lá, não vai não? Vai, muito, Hein? muito. Se tiver um percentual pra quem ganhar, Vai. bicho, porra, não vai É, motivar o então. cara, não? Eu quero ver ele bem lá Ok. também e, se possível, lutando. Aí, a gente vai abrir o wallet Mas você do enfia na Faca. cabeça que você quer ver ele lutando. Cara, é legal. Eu quero é porque, ver ele- assim, força não, o porque cara eu já entrar em treinei o forma, esporte. rapaz. Eu já treinei o Mas esporte. ele por pode anos. sair Eu pra nunca machuquei. fazer jogging todo dia, fazer Sem um de esporte. motivação financeira não vai, velho. Mas é o Não, vai financeiro valendo pra dinheiro. ele, é o que ele quer fazer em relação ao financeiro, é fazer o trabalho dar certo, fazer o terça livre dar certo, ganhar dinheiro. Com saúde ele vai Se fazer mais conseguir ainda. isso, o tempo livre dele ele faz um esporte lá, não precisa ficar quebrando a cara, dando soco. Não, tomando tem, Não, soco. sem não soco, tem no soco, jiu-jitsu. tem nada, é só Jiu-jitsu. jiu-jitsu. No chão, No jiu-jitsu, no chão. sem Não soco, precisa sem tomar
chute. Não vai ter nada. Não, Bateu, mata-leão, se acabou. ele bateu, acabou. Bateu, acabou. Agora, se ele vier com dentada aí, negócio aí é brilhante. Aí de lascar, querer arrancar meu... vai ter jiu-jitsu, Aí é foda, pô, né? mas Vai ter pô, dentada é no jiu-jitsu. Não, mas o jiu-jitsu, o cara às Não é vezes... Krav Maga, Se não, o cara pô, vier é com o dedo no olho e jiu-jitsu. descer dele e morder a orelha, é Entendeu? Eu sacanagem, falo ou não? isso tudo, Eu quero- Mike Tyson, Não, isso tudo não, mas ali porque também não conversa, um debate, o essa cara vem com um situação, negócio que eu não tava na analisei regra, né? como uma consequência, até por ter conversado com a Ludmilla, que é minha amiga também, eu entendi o que aconteceu ali. Sim, Eram dois assuntos diferentes que acabaram se misturando. Então, ela até explicou isso num texto que ela fez, que eu li, até depois comentei com ela, falei, quem observou dali não conseguiu entender exatamente, depois ela escreveu um texto meio que explicando que eram dois assuntos diferentes que acabou sendo entendi. considerado de uma forma, e ele considerou uma coisa que você falou de outra forma, e ficou dito pelo não dito, pelo que está escrito no texto dela. E eu entendo por que ele pensou o que ele pensou. Porque na cabeça dele, o que ele precisa fazer para salvar o filho? Pra salvar o filho. Entendi. Mas ele inclusive, Eu pode não vou- alegar por isso que eu ignorância. não- Ele não é o por isso que criador eu- do Pix. por isso que eu Bolsonaro não não, vou- né? Por isso que eu não vou entrar. É. Por isso que eu não vou entrar no mérito de discutir isso também aqui com vocês. Mas, dito isso, eu quero que todo mundo se dê bem. Eu quero que você se dê bem no que você faz. Entendeu? Eu quero que você continue ensinando até pessoas como eu, porque assim, em algum momento eu vou querer pilhar como trader, como investidor no assunto. Por que eu não faço isso hoje já de uma vez? Porque hoje a Tá gente sem viu pela dinheiro. correlação. Não, porque a correlação é como fazer isso 3 vezes em bolsa, é como fazer em mercados. Agora, vai Sim, ter mas sem o momento- custo do funding e sem o risco do RECT. É uma alavancagem Exatamente. em mercado que vai Mas subir. Quanto eu mais concordo dinheiro ele que vai ter imprimir... vai ter uma hora que depois da grande limpeza, que eu vou precisar encontrar o Porto Seguro. E eu vou precisar ter alguma coisa já, hoje, para ir treinando, para poder fazer Pois com é. rapidez depois. Ter- primeiro, aprender a brincar. Porque na hora que você Exatamente. precisar precisar tirar de verdade... Se você não vai tirar de Exatamente. verdade, você é ir pro stand antes, né? Você tem Exatamente, que treinar exatamente. antes, brincadeira e Então, tal, nesse pra na hora da realidade já estar Entendeu? com todas as habilidades, Porque vai né? ter uma hora que a gente vai precisar E você tem sair, que entender sair um do pouco do stand tempo, né? e ir pro campo de guerra. Aí tem que estar na segunda Tem que natureza, tá pronto. fazer sem pensar. Você tem que fazer você pensar. Tem que tá então eu tenho que pegar e dar uns 3, 4 tiros de fuzil no stand. Uns 40, Não né? é? Porque no Uns dia que 40. tiver que ir pra guerra, no sentido de proteção financeira, você vai ter que estar acertando. Entendeu? É isso. Faz um wallet, faca. Faz sua senha lá, Pô, não as ia 12 falar pra galera, palavras. Porque uma hoje, parada o que, que que, hoje que, eu, na- que, que eu na- fiz na até hoje com o Bipa? Bitcoin? Eu opero como ativo, compra e vende via contrato futuro, entra para comprar e para vender, para fazer igual eu faço com bolsa, com outras coisas. Acabou o episódio, tem uma Não pergunta. ia falar ter da uma- Bipa. então Então vai ter uma vambora. hora... Vocês Vambora. fecharam com a Bipa, não? Vambora. Então, cadê? Você Bora. não falou Vocês não da fecharam com a Bipa, não? Pra você ganhar o dinheiro, link da rapaz? Bipa tá aí. Faz Quem o- quiser faz o brincar. Ganhar Tá, 100 tá, reais tá, na tá, pra tá, brincar, não é isso? Quem quiser brincar com Bitcoin, tem a Bipa aí, tem um link, né? Baixa aí, tem um Brincar um não. desconto Quem quiser aí. fazer do jeito certo, vai e faz com a Bipa, pô. Não, tem que Ele começar saca de graça agora. no Faz, Lightning, tem saca de começar. graça no Tem Chain. que começar. Ó, eu Já- vou te já falar um mexeu com a negócio, Bipa, Faca. Eu não ô, sei se eu te Faca? falei isso, não. Mas eu conheci um secretário de economia do estado de Minas. E aí, recente isso daí. Não E a pode gente falar, saiu mano. pra tomar uma cerveja lá na minha cidade e tal. E aí conversando, inclusive conversando 3/8, né? Aí ele pegou e falou que tinha Bitcoin, o irmão dele era amigo do Daniel Fraga, seguidor do Daniel Fraga, né, tal. Eu falei, caralho, velho, o cara... No interior, na casa do chapéu. Não, funcionário do estado, né, Bitcoin e tal. E aí ele pegou e falou assim, eu pus meus Bitcoin offline. Falei, você pôs offline? quê, né? Por que você pôs? Ele falou, cara, quando eu vi que o Estado começou a se interessar ali pelos meus Sai bitcoins, fora. eu já meti offline na hora, assim, sabe? Eu falei, porra, velho, olha aí. O cara, secretário de de dentro. Economia, fazendo isso aí, por que vai que eu não fazer vou agora, se fazer, você quiser. velho? Por que que eu Quando não vou terminar esse fazer? episódio, a gente vai fazer agora. É só baixar o Wallet of Satoshi e Blue Wallet aqui. Você instala Blue Wallet, desliga a internet. Se você for um celular velho que você não vai usar mais, clica no maisinho aqui, criar carteira e aquelas 12 palavras já foram criadas offline. Boa. Então É só isso. Tem outras coisas mais desenvolvidas que você pode fazer no treinamento lá. Mas se vocês quiserem, a gente faz aqui agora. Você gera carteira offline aqui. Eu quero. Eu preciso. Bora, 1, 2, 3, acabou o episódio? Faca, Vamos lá. obrigado, viu? Quem quiser te acompanhar aí, suas redes sociais. Tem a rede social que está suspensa, né, pela decisão aqui do STF, que é o arroba o próprio Faca, que é o X. Para quem estiver ouvindo a gente de fora do Brasil, quando eu estiver viajando, eu vou fazer uns tweets. Isso Boa. sim. Né? Ou então vou arrumar um correspondente, que eu posso mandar o texto para ele, ele posta.
né? Como todo mundo faz, né? Sim. Tem o @Otávio Facuri no Instagram, tem página pessoal no Facebook que meio que Facebook copia o é Instagram. bom, E tem o LinkedIn. Tem 2 LinkedIn. Um que era da minha época de mercado financeiro, que tem bastante... Tinha meus contatos de banco e tudo. Tem o LinkedIn, que acompanha meio que as postagens do Instagram também. Mas tá em dia. Tá em dia. Tem o canal do Telegram também. Sabia Canal que o do Faca. Faca já geriu o fundo da BlackRock? Rapaz, tipo assim, eu fiquei impressionado de como é que eu não sabia que esse cara existia, bicho. Não, Mas um cara tão relevante desse, eu não sabia que esse cara existia. Você Você tá falou isso doido, no velho? nosso primeiro Então, episódio. eu fui market maker pro fundo do Quantum do Jorge Soros. Caralho. Em 2001, 2000, para a área de moedas, eu fazia preço do mercado brasileiro para eles. Você garantia a liquidez pra cima e pra baixo. Para o dólar real e para ativos de Brasil. Eu sentava Você era remunerado pra garantir a liquidez. Eu era o trader de real na mesa de Nova York, do Citibank. E o Quantum, que era o fundo do Jorge Soros, tinha 20% desse fundo era administrado por uma administradora chamada Discovery, ele tinha contava outros. vários, mas Sim. a Discovery era uma gestora que administrava 20% do recurso do Quantum, que era o Sim. fundo do Soros. Nesses 20%, eles cotavam as operações de real basicamente comigo, com outros, mas eu era um dos O principais. principal. Então, naqueles movimentos de comprar e vender real, comprar e vender dólar ali, durante toda a eleição do Lula de 2002, ele fazia bastante coisa com a Rapaz, gente. esse cara é arrojado. Esse cara já era arrojado há 20 anos atrás, pra caralho. Hein? E Olha posso onde te eu dizer, tava, olha você onde eu sabe tava, quem era o irmão. gestor do Discovery? Que era a minha contraparte, que falava comigo todo dia pra gente operar? Rogério Schecker. Rapaz, Sabe cara... quem é o Rogério Não, Schecker? não. Rogério Schecker foi um dos fundadores do Vem Pra Rua e foi tô candidato a governador pelo Novo em 2018, lembra? Governador pelo Novo no estado de São Paulo? É, Rogério Schecker. foi do Novo. Você Sim, lembra dele? Sim. Bacana, pô. Foi fundador do Vem Pra Rua e foi filiado ao Novo. Hoje ele tem uma empresa dele que faz apresentações corporativas, tudo. E ele era Desistiu? Não ele tá no foi Novo um mais, cara não? que eu conheci em Wall Street. Ele tinha lá, ele era o gestor dessa carteira e a empresa dele era contratada pelo Soros para gerir a carteira dele, uma parte, e ele fazia com o mercado conosco lá no Citi. Foi assim que eu fiquei amigo dele. Paca é o cara dos Rapaz, contratos, o cara é um então. cara pesado, viu? Irmão, Minha honra. obrigado, viu, cara? O Pô, povo aqui Betinho, já tá o falando cara- aqui que você tá cansadão já. Tá cansado, Rapaz, ele já fez o um monte dia de... inteiro, Rapaz, o dia inteiro, Foram né, 3 cara? dias aí Cara, pesado, estranho. viu, velho? É. Pô, rapaz, os caras botaram pra lascar. 3 podcasts Então, de 2 horas no tá dia. hora velho. de descansar. Pelo né? menos o Otávio agora me deu um colher de chá, deixou eu descansar um pouco aqui, não É. foi? E dando aquela aula ali e tal, né? Não, Batemos mas é porque eu 2 vi que mil você- eu pessoas na assisti que live, Você hein? foi no Pânico, Rapaz, cansou você tá bastante. doido, velho? E ontem foram 6 horas, bicho. E anteontem, no E do lançamento do Cogos, livro, velho? Do eu Cogos atendi foi- 360 pessoas. Ah, no evento No de lançamento do vocês. Na cadeira? Na Eu atendi- cadeira? Atendi 360 Caralho. pessoas de dedicando e tal. A gente vinha com dúvida, né? Por Eu isso passei você tá 12 com horas proteção na atendendo. mão. O quê? Não, isso aí Você foi tava queda sendo- foi queda empinando pipa com a menina. Nossa, mano. É Só um- assim pra machucar É uma das você. principais causas inclusive de ficar paraplégico no Brasil, é a queda de laje, né? Que é o cara empinando Ah, pipa. não. Mas o meu foi no chão, pelo menos, não foi da laje, né? Pô, valeu, Ô, pô, galera. inclusive, Se inscreve aí no canal, fala aí hein? qual que dia que é o próximo evento aí, você já sabe onde que é? Rapaz, Tá fazendo esse São Paulo essa semana, né? a gente colocou lá no Linktree, você entra @R38TAO, bota lá no Linktree, tem lá Renato em Fortaleza, Renato em BH, Renato em... o próximo é em Brasília, dia 1º de dezembro. Brasília. Tem lá os links tudo direitinho no Linktree. Renato e Uberlândia. Vai em Araguari também, né? Inclusive, Vai em Araguari. isso. Mas não tem Combinou data aqui. certa, mas não tem data certa, não né? tem Isso data certa, mas vai. Tem nós todos os combinou grupos aqui. ali no Linktree, quando o grupo for batendo 100 pessoas, a gente marca a data, não é isso? Bacana, É isso. bacana. Porque se a gente tem que fazer a demanda tem que respeitar a demanda do mercado, não é isso? Não É. adianta meter sunk cost, custos irrecuperáveis, não é isso? Em coisa que a gente não sabe sem demanda, não é isso? É isso. Regra Ó, básica de mercado. mandar um abraço também pro Instituto Oliver, que é nosso parceiro novo aí no canal, né, Robertinho? A gente Isso tem que aí, falar ó, dele aí. ó. Tá anotado aí? Tem cursos já aprovados pelo MEC, tá lá o supletivo, o EJA. Boa. Né? É o curso que mais aprova em carreiras policiais aqui no Brasil. E mais uma vez, quem quiser aprender com Bitcoin aí, baixa a BIPA aí, que é o caminho aí, é o começo aí pra estar trabalhando com Bitcoin. Valeu, viu, irmão? Minha honra. Obrigado. Minha força, Obrigado, valeu, faca. Valeu, gente. Valeu. Bora Vocês pra querem fazer Minas café Gerais. offline? Pode ir. Vamos fazer